Boa noite! Terça-feira de live e o tema está sensacional. Deixa eu dar boa noite pro pessoal. Eu vou colocar o tema aqui, vou deixar fixado, porque para quem entrar, ó, o pessoal entrando rápido, que legal! Boa noite! A gente vai falar de ozonioterapia na vida sexual. Como a ozonioterapia pode melhorar a performance sexual. Olá! E olha, pessoal, para comemorar isso, né, pra gente falar de sexo, boa noite! Boa noite! Que é uma coisa muito legal? Ah, gente, é uma coisa muito legal, né? Feita com carinho, com amor, ou não, só com desejo, né? Quem somos nós para julgar? Mas o fato é que o ozônio ele pode melhorar a performance sexual. Eu vou colocar o tema aqui e vou deixar fixado para quem entrar, já entrar no rolê. Né? Ai, ai, muito engraçado, né, gente? Muito legal também, né? Como a ozonioterapia melhora a vida sexual. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto, tá fixado. Que legal, né, gente? Então vamos lá. Alguém aqui tem alguma ideia de como o ozônio? Porque tem gente aqui que já trabalha com ozônio, porque tem gente que eu vejo aqui toda semana. Alguém tem algum palpite de como a ozonioterapia pode melhorar a performance sexual? É lógico, né, pessoal? A gente vai falar um pouquinho de alguns problemas que podem afetar a vida sexual, né? E vamos falar também de pessoas que não têm nenhum tipo de problema e que vai melhorar a performance sexual da mesma forma, né? Entendendo que o ozônio ele pode minimizar problemas que estão atrelados aí a disfunções do assoalho pélvico. Para quem não sabe, eu atuo na saúde da mulher também, sou fisioterapeuta dermatofuncional, fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, farmacêutica, cosmetóloga, né? E eu uso tudo isso, pessoal, nos atendimentos para mulheres. Eu gosto muito de atender o público feminino. E é desde sempre. Desde sempre eu gosto de atender o público feminino. Eu me identifico muito, né, com as dores. Deve ser porque eu sou mulher, né? Eu me identifico muito, sabe? Com as dores. E quando eu falo dores, eu não tô falando só dor física, né? Eu tô falando dores da vida, não é? Então, eu me identifico muito, eu me sensibilizo muito. Então, eu gosto muito de atender o público feminino, sabe? Então, esse é um tema que me agrada muito. Falei no início, né, que o ozônio ele pode melhorar a performance sexual de pessoas que não têm nenhum problema. De repente, diminuiu a libido. Não é verdade? De repente, é somente a libido. Obrigada pelas palmas! De repente é somente a libido que tá baixa pelos problemas do dia a dia. De repente, sim, tem algo envolvido aí como algum problema de assoalho pélvico, não é verdade? Isso é muito comum. Às vezes a mulher ela tem algum problema ali associado ao assoalho pélvico. Você que é! Ao assoalho pélvico não sabe, acha que isso é normal, porque tem desde sempre, e isso não é normal, né? O sexo ele é para ser algo agradável, algo prazeroso, e para quem não sabe, quando a gente executa ali, tá ali dentro, né, da performance sexual, durante o ato sexual, nós liberamos endorfina.
E é por isso que a gente tem aquela sensação de prazer e de satisfação após o ato sexual. Se isso é tão bom, por que a gente tem que sofrer na hora do sexo? O sexo é para ser algo prazeroso, né? E como eu falei anteriormente, não estamos aqui para julgar quem somos nós, né? Mas o sexo feito com consciência, pessoal, falei que eu atuo na saúde da mulher, né? Então eu falo muito desses assuntos, assim, para mim é muito comum falar de problemas sexuais, né? Falar de problemas pélvicos, de disfunção miccional, né? Então, quando a gente pratica o sexo, a gente tem que praticar o sexo seguro, com consciência, né? Isso tem que ficar claro. É para nossa segurança, para a segurança de vocês, enfim, é para a segurança do indivíduo, da pessoa, tá bom? Então, o sexo ele é algo que é para ser muito agradável, né? Então, por que sentir dor durante o sexo? Não é normal. Eu não sei se tem alguém aqui junto com a gente, aqui na live. Aqui embaixo, pessoal, tem um balãozinho com um ponto de interrogação, tá? Quer muito saber? Tem aqui um balãozinho com ponto de interrogação. Se quiser fazer alguma pergunta fora dos comentários, fiquem à vontade. Eu não vou citar nomes, tá? Ou se a pessoa não se incomodar, pode jogar aqui nos comentários. E se alguém se identificar com algo que eu vou falar aqui hoje, pode me perguntar, tá bom? Faz a pergunta aqui no balãozinho com um ponto de interrogação. Tudo bem? Isso vai ficar no privado. Só eu vou ver o comentário, tá? E para quem quiser fazer a pergunta, amou o tema? Eu também amo o tema. Justamente porque é uma parte que eu gosto muito de atuar. Tem pessoas aqui que já estiveram comigo, né? Lá na saúde da mulher, lá na faculdade. Para quem não sabe também, sou professora universitária e atuo na universidade em saúde da mulher e dermatofuncional. Também na parte da farmácia, enfim. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos falar agora. Primeiro, pessoal, eu vou falar da diminuição da libido. Qualquer tipo de problema físico ou psicológico pode diminuir a libido. Isso já é claro para um monte de gente, né? Às vezes a gente tá lá, né? A gente tá apaixonado, tá com a pessoa, quer, né? Mas a gente tá com muito problema, então essa é a parte psicológica falando, né? Que pode influenciar na parte física. A parte psicológica, ela tá extremamente atrelada. A parte psicológica está extremamente atrelada à parte física. Pessoal, se o psicológico não estiver bem, o físico não estará também. Não é verdade? Então, vamos lá. Pode ser uma diminuição de libido por problemas do cotidiano e ok, só que a gente tem que vigiar isso também, porque isso não pode virar uma rotina, principalmente se a gente tem aí um companheiro, um parceiro, né? Marido, esposa, enfim, um compromisso sério ou não, né? Mas isso pode acontecer, né? A diminuição da libido, isso é muito comum, principalmente para quem tá aqui em São Paulo, tá, pessoal? Para quem não sabe, estou aqui em São Paulo, sou aqui de São Paulo, na verdade sou da Baixada Santista, mas moro há muitos anos aqui. Então aqui na capital é muito comum, nosso tempo é muito corrido, né? Hoje eu passei o dia inteiro na universidade, cheguei aqui correndo para arrumar tudo para live, né? Então dei uma revisada aqui no conteúdo para falar tudo mais claramente para vocês. Então é tudo muito corrido, peguei trânsito, enfim. Então isso pode diminuir a libido? Claro que pode, cansaço mental, físico, enfim. Para esse tipo de problema, o ozônio pode ajudar? Pode auxiliar? Claro que pode, claro que pode. Mas antes, pessoal, deixa eu falar uma coisa muito legal aqui para vocês, tá? Dia 9/8, às 10 da manhã, sábado agora, a gente vai ter um workshop ozônio 10K+. Tá um preço super legal, um preço simbólico para quebrar qualquer objeção. Participe, o conteúdo é rico, o conteúdo é científico, a gente vai disponibilizar o material, então vale muito a pena. Espero vocês lá, não deixem de participar, tá bom? Porque daí você vai começar a entender, sabe o que, pessoal, que é muito importante entender? Como o ozônio ele funciona. E aí, quando você começar a entender o conceito, vai ficar tudo muito claro, isso é muito mágico. O que eu tô falando aqui é tecnologia, é fisiologia, é fisiopatologia. Mas, quando você entende o mecanismo de ação, como o ozônio age, fica mágico. Porque você fala, para isso é legal, para isso ele entra como complementar, para esse problema aqui, ele pode entrar isolado e tem resultados excepcionais. Então, tudo isso vai ficar muito claro para você.
Sabe? Então participe, pessoal. Ó, tem pergunta aqui no balãozinho. Sim, vou falar aqui a pergunta, tá bom? Não deixe eu esquecer. Ajuda sim. E eu vou falar como. A pergunta foi: a ozonioterapia ajuda na lubrificação vaginal? Ajuda. Mas primeiro a gente tem que entender. Olha que pergunta legal, hein, pessoal? Muitas mulheres sofrem disso, principalmente quando tá entrando na menopausa. Sim? Não? Talvez? Não é verdade? Ai, vai ser muito legal. Você sabe por quê? Porque no Dia dos Pais, lá no almoço e no almoço do Dia dos Pais, você vai falar sobre ozonioterapia. Olha que assunto legal. E você vai falar tudo que você entendeu e aprendeu a respeito de ozonioterapia. Tá? Mas aí vai dar tempo também de você sair para comprar um presente, porque a gente vai terminar às 4 da tarde. Tá bom? Ó, pensa que é por um futuro melhor, pensa que é algo pro futuro, que é algo que é bom, tá bom? E seu pai também vai se beneficiar, o seu marido, né? Quem for aí mãe de, né, homens adultos, avós, que já são avós, também vai por mim, cola na minha que você passa, vai dar tudo certo, tá bom? Como é que o ozônio ele pode auxiliar? Ótima pergunta na lubrificação vaginal. A gente pensa que isso não é comum, isso é muito comum, tá? Isso é muito comum na vida da mulher, né? Diminuição da lubrificação, porque mulher é assim, pessoal. Mulher é assim. Mulher não é automática. Mulher tem que ser conquistada durante o dia. Enfim, tem que ser conquistada. Eu ia falar para, né, performar melhor à noite. Mas enfim, não vamos falar de horário. Isso não é um impeditivo, né? A mulher, ela não é boa noite. A mulher, ela não é automática. Ela é muito coração, ela é muita emoção, enfim. Mulheres, não é verdade? E tudo isso, quem que envolve? O que que envolve tudo isso? O que que deixa a gente assim, sensível na época do ciclo menstrual, irritada, né? Com dor, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas costas, chocolate, analgésico, remédio para dor, enfim. Esse é o nosso kit de sobrevivência. Chocolate com analgésico, não é verdade? Então a gente come chocolate, toma uma aguinha, pá, já com um lisador, né? Enfim, agora, brincadeiras à parte, o hormônio feminino, estradiol e progesterona, eles influenciam muito nessa parte sexual, pessoal, né? E, principalmente, eu vou dar um exemplo aqui, mas existem vários, tá? Isso daqui é conversa para mais de ano, gente. Isso é conversa para uma pós-graduação. Então, principalmente quando a gente tá entrando, quando a mulher tá entrando na menopausa, a partir dos 45 anos, tá? Pode ser antes, pode ser um pouco depois, isso é uma média, 45 a 55 anos. Eu vou dar esses 10 anos aí de média, né? De espaço. Então, quando a mulher, ela tá entrando na menopausa, isso pode acontecer. Por quê? Porque tem uma diminuição da produção desses hormônios. E isso vai influenciar diretamente na atividade sexual. Tem uma diminuição de libido, uma mudança de humor, enfim, tem outros sintomas e sinais, né, que começam a sinalizar que a gente está indo para este processo, para este momento, que é a menopausa. E a menopausa, pessoal, é um divisor de águas, assim como a primeira menstruação. Por que é um divisor de águas? Porque quando a mulher ela menstrua pela primeira vez, ela está entrando na puberdade. Teoricamente, o corpo está pronto para gestar, correto? Então, teoricamente, ela está entrando na vida adulta. E quando a mulher ela entra na menopausa, é outro divisor de águas. Por quê? Porque a gente está saindo da vida, a gente está entrando em uma outra fase da nossa vida. E aí, a partir desse momento, a mulher não está mais apta a gestar. Não é verdade? Então, é um divisor de águas a entrada, eu já vou responder essa pergunta, e a saída do período reprodutivo. Então, os hormônios, eles vão influenciar diretamente na performance sexual, tá?
Outra coisa, o que pode acontecer também, o estradiol e a progesterona diminuírem, mas a testosterona, porque a mulher também tem testosterona circulante, ela não diminui tanto, então tem mulheres que aumentam a libido, porém, às vezes, diminuem a lubrificação. Né? Mas depois de um estímulo, é que normalmente, quando começa o ato sexual, teoricamente, o ideal é que a mulher já estivesse lubrificada para iniciar o ato sexual. Mas, às vezes, essa lubrificação acontece após o início da relação sexual e após um estímulo, correto? E aí sim, lubrifica e fica mais confortável. Mas até ficar mais confortável e até lubrificar pode incomodar o início do ato sexual. O que eu oriento as minhas pacientes a fazerem nesta fase da vida? Lubrificante, pessoal. Não tenham vergonha, isso não é um tabu, tá? Usem lubrificante, existem vários tipos de lubrificantes, tá? Eu já vou falar já da ozonioterapia. Isso pode, porque o ozônio, ele também é complementar, não é? Então você pode lançar mão aí também da utilização de um lubrificante para melhorar esse deslizamento. Mas vamos falar da ozonioterapia na atividade sexual, como melhorar a performance e como melhorar também, de certa forma, a lubrificação, tá? E tornar o ato sexual confortável. O ozônio, ele, nesse intuito da lubrificação, ele vai proporcionar o quê? Uma homeostase. O que é uma homeostase? É uma normalização daquele local, uma normalização do funcionamento de determinada estrutura, correto? Tem na literatura também que o ozônio, ele tem um papel de autocoides. O que são autocoides? Ele tem uma ação rápida ali naquele local, né? Ele vai agir como deixa eu encontrar a melhor palavra, como um mensageiro de emergência, né? Eu tô em 2 celulares aqui, pessoal, tô vendo umas perguntas aqui, tem mais pergunta no balãozinho e eu já vou responder, porque estão chovendo de perguntas, né? Então, um exemplo de autocoide ele pode ser um hormônio temporário, ele age como um hormônio temporário, tá? Segura isso, segura essa informação. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, eles regulam rapidamente, é transitório a ação do autocoide. Processo inflamatório, processo doloroso, serve como analgésico. Por quê? Porque ele também, em determinados momentos, o autocoide, ele é também a serotonina. Eu não falei que ele é um hormônio temporário, né? Então, o ozônio, ele vai auxiliar na formação desses autocoides, que são esses pseudo-hormônios. Eu tô falando pseudo-hormônios, mas um exemplo de autocoide a serotonina é um exemplo de autocoide. E quando a gente tá ali no ato sexual, o organismo sintetiza serotonina, que é o hormônio do bom humor, tá? Teoricamente, o sexo é pra deixar a gente bem-humorado, tá? Se tá deixando você irritada, vigia, procura, investiga, tá? Porque a gente libera serotonina durante o ato sexual e isso que vai dar aquela sensação de prazer. Então, o ozônio, ele estimula a síntese de autocoides. E a serotonina é um autocoide. Olha que legal. Então, essa serotonina, ela vai melhorar aí essa condição durante o ato sexual e vai melhorar a lubrificação. É lógico, isso tem que ser um tratamento, né? Eu não vou falar assim, olha, eu vou melhorar sua condição da lubrificação somente com isso, não. Tem terapia comportamental envolvida, sabe? Terapia comportamental, a gente tem que investigar tudo na vida, tá, pessoal? A gente tem que investigar a causa. O importante é isso. Mas eu tô dando um exemplo da menopausa, que tem a diminuição do hormônio. E aí, quando eu faço a utilização do ozônio, eu tenho a liberação de autocoides. E um exemplo de autocoide é a serotonina, tá? Então, tá respondida essa pergunta. Agora eu tenho uma segunda pergunta aqui. Chegando agora. Prof, gostaria de saber se a ozonioterapia tem efeitos positivos na melhora da sensibilidade vaginal. Tem sim. E é isso que eu vou falar. Vou falar de alguns problemas. Deixa eu só ver a perguntinha do balãozinho.
Ah, vou falar, tá? Como ele pode ser usado no tratamento da atrofia vaginal em mulheres no climatério? Falei de menopausa, a gente pode engatar nessa pergunta. Qual a frequência ideal para quem quer melhorar a vida sexual com ozônio? Vamos falar disso também. Existe contraindicação ou perfil de paciente que não deve fazer? Existe. A deficiência da G6PD, gestantes até o 3º mês de gestação, né? Existem as contraindicações e a contraindicação geral. Em quanto tempo a paciente começa a perceber os resultados nas relações sexuais? Já na segunda, terceira sessão. Quais são os protocolos mais usados? Quais são os principais benefícios do ozônio na saúde íntima e a lubrificação? Ok, vamos responder isso tudo, tá? Então vamos falar do climatério na atrofia, efeitos positivos na sensibilidade vaginal. Nós temos algumas condições, e aí se falando do climatério, eu acho meio que eu já respondi. A gente tem uma mudança, pessoal, uma diminuição de hormônio, né? Progesterona e estradiol. Então o estradiol, ele tá bastante ligado aí à performance, à libido, né? A progesterona tem o seu papel concomitante ali, junto. Então, no climatério, a gente não é uma atrofia, vou explicar isso, tá? Você não falou erroneamente, não. Popularmente, a gente conhece como atrofia, mas na verdade, sabe o que a gente tem? A gente tem uma fraqueza muscular, porque a gente... E na verdade, a gente tem fraqueza muscular, a gente tem uma diminuição de trofismo, né? Porque você falou atrofia. Então, a gente tem um hipotrofismo, uma diminuição de força, porque uma atrofia é uma ausência de força. E a gente não tem ausência de força. A gente tem uma diminuição de força, que é normal no processo de envelhecimento, e a menopausa, ela faz parte do processo de envelhecimento, não é? A gente não ovula mais, a mulher não ovula mais, entra na menopausa, acabaram-se ali. A gente nasce com uma quantidade X de óvulos, né? Terminou a quantidade de óvulos, a gente entra na menopausa, a gente não ovula mais, né? Esses óvulos, eles se degradam, degeneram, envelhecem, como tudo no corpo, tá bom? Então, a gente tem uma diminuição de força do assoalho pélvico, tudo bem? Esses são os músculos do assoalho pélvico, um assunto que eu amo falar. E aí, a gente, olha só que é paradoxal, olha só, a gente tem uma diminuição na força da musculatura do assoalho pélvico e ao mesmo tempo a gente tem uma hipertonia, ou seja, a gente tem, olha só, essa é a sensação quando a gente faz o exame de toque numa paciente nessa condição. É uma sensação hipertônica, o músculo ele fica hipertônico e ao mesmo tempo fraco. Então ele é um músculo rígido porque ele tem uma hipertonia e ao mesmo tempo é um músculo fraco, sem resistência. Então, essa hipertonia, na verdade, ela acontece para compensar um hipotrofismo. Legal isso, né? Complicado, mas legal. Na verdade, não é complicado, é simples, né? Eu tenho uma hipertonia associada compensando um hipotrofismo. Então, eu tenho uma diminuição do trofismo e tenho um aumento do tônus. E aí, o que eu tenho? Uma musculatura fraca, porém rígida, hipertônica. Isso vai causar o quê? Um desconforto na hora da atividade sexual, na hora da relação sexual. Associado ao quê? A diminuição da lubrificação. Gente, ficou confortável essa relação? Ficou? Não, não ficou. Desculpa, não ficou. Uma musculatura fraca, associada a uma musculatura, no mesmo caso, rígida. Então, a penetração, ela vai acontecer de forma desconfortável. Com a diminuição da lubrificação, imaginem, né? A sensação. É isso que acontece, tá? No climatério. Não é uma regra, tá bom? Existem várias exceções, mas é esse mais ou menos o quadro aí da mulher. Como é que a gente pode diminuir isso com a ozonioterapia? Primeiro eu expliquei aí a fisiopatologia, né? Como é que a gente pode utilizar isso? Quando a gente faz, eu não lembro, eu não sei se todas estavam em algumas lives que eu fiz, eu venho fazendo lives aí semanalmente, eu dei uma palestra também falando de ozônio no mundo, e eu falei do doping, eu falei do ozônio, eu já vou chegar lá, vocês vão entender. E eu já falei algumas vezes
que o ozônio ele é utilizado para atletas, para performar atletas, né? Atletas principalmente de alta performance, que competem, enfim, animais de alta performance, por exemplo, cavalos de corrida. É muito normal utilizar a ozonioterapia de forma sistêmica e local, principalmente em lesões musculares, para performar, para a musculatura performar melhor. Como que eu faço isso? O ozônio ele entra em contato com a membrana celular X, que pode ser, enfim, depende do local, né? Se eu fizer sistêmica, eu posso fazer retal, eu posso fazer muscular, autohemoterapia menor, eu posso fazer autohemoterapia maior, que é intravenoso. Então, ele entra em contato com a membrana celular. E o que ele vai estimular? Fatores de crescimento, ele vai melhorar o sistema imunológico, ele vai auxiliar aí a síntese de fatores de crescimento, né? Enfim, ele vai melhorar a condição, ele melhora a condição dos eritrócitos, que são células sanguíneas. Tanto é que tem literatura que fala que quando o paciente faz a utilização do ozônio, ele produz super eritrócitos. Isso tudo vai melhorar o que? Potencial elétrico de ação, eu tenho uma produção maior de ATP, melhor respiração celular, enfim, né? Então eu tenho uma melhora celular. E se for sistêmico, uma melhora global, né? Então, como que ele vai melhorar? Aí, a performance muscular desse assoalho pélvico, para a gente diminuir essa condição. Eu preciso melhorar o trofismo desse músculo. E como que eu faço isso? Com exercícios. Existem exercícios específicos para esse grupo muscular. E aí tem vários exercícios, não vamos entrar nisso agora. E o ozônio ele vai entrar como terapia complementar. Por quê? Eu melhoro a condição eritrocitária, eu melhoro a condição desse grupo muscular, fisiologicamente falando, porque eu melhoro o potencial elétrico de ação, é a melhora da condição celular, tá? Isso é uma aula inteira para falar só disso, 4 horas, né? A gente consegue falar disso, então na live não vai dar para eu me aprofundar, tá? Nessa parte da fisiologia. Mas eu melhoro aquela condição ali muscular. Com essa melhora da condição muscular, eu consigo praticar melhor os exercícios. E aí eu tenho que associar exercícios. Melhorando a condição desse músculo, ganhando força, melhorando o trofismo, um hipertrofismo, uma hipertrofia muscular, né? Se eu melhoro tudo isso, essa condição, o que eu diminuo? O tônus, mas esse tônus patológico, que não é um tônus fisiológico, né? Então eu tenho uma diminuição dessa hipertonia. Eu diminuindo a hipertonia, eu facilito a penetração. E eu melhorando toda essa condição, não causando lesão na hora da penetração, porque causa, dói, arranha, não é? Fere. Eu melhorando toda essa condição, eu posso melhorar a relação sexual de uma forma geral. E aí, juntando ao estímulo e toda a melhora da condição celular do local, eu vou sintetizar ali, tem as células, as glândulas de Bertolin, que auxiliam nessa lubrificação. Então, eu tenho um melhor funcionamento dessas glândulas que estão ali naquele local. Então eu melhoro toda a condição, mas eu tenho que praticar o exercício. Sabe por que eu tenho que praticar o exercício de assoalho pélvico? Porque o processo de envelhecimento ele não para. Eu melhoro toda a condição global desse local, mas o processo de envelhecimento eu retardo, mas eu não interrompo. Dá para entender? Então o exercício é uma coisa forever, para o resto da vida. Principalmente para quem tem essa predisposição. E eu posso dizer para vocês que todo mundo está envelhecendo. Eu, inclusive, nesse momento, vocês aqui, a gente está envelhecendo a cada minuto que passa. Então, o processo ele não é interrompido, ele é retardado. E aí, a gente tem que melhorar a qualidade de vida, né, pessoal? A gente tem que melhorar a alimentação, a gente tem que melhorar hábitos, né? Porque... Por que a gente tem que ter uma boa qualidade de vida enquanto a gente é jovem? Para a gente ter uma velhice, né, saudável. Tá? Então a gente sempre tem que pensar a longo prazo. Não é agora, eu vivo o agora. Eu posso viver o agora, sem me preocupar pesarosamente com o futuro, mas eu tenho que me preparar para o futuro, tá? De forma saudável. Falando disso, pessoal,
atrelando tudo isso às condições pélvicas, eu tenho aí a dispareunia, que é dor, né, recorrente durante o ato sexual, a dispareunia, né? Eu tenho também a vulvodínia, que está relacionado à melhora da sensibilidade, porque a vulvodínia, ela é uma dor crônica, ali na região da vulva. E aí tem muitas mulheres que falam, nossa, mas eu tenho a vulva tão sensível, né? Eu tenho dor, eu tenho desconforto. É a vulvodínia, tá? É lógico que tem que ser investigado, pessoal. Eu tô falando aqui conceito, tá? Então, ele vai melhorar também na sensibilidade. Você sabe por quê? Porque eu tô falando de dor, correto? Se eu tenho dor, eu tenho processo inflamatório envolvido. Porque a dor é um sinal de inflamação. Nós temos 5 sinais de inflamação: dor, calor, rubor, tumefação e perda de função. Se a dor ela tá insuportável, eu perco função. Eu não vou querer praticar sexo se eu tenho uma sensibilidade exacerbada na vulva. Gente, que coisa desconfortável, não é verdade? Então eu tenho o processo inflamatório envolvido, eu tenho oxidação celular. O ozônio ele diminui, ele modula esse processo inflamatório, diminuindo essa sensibilidade exacerbada, correto? Essa sensibilidade exagerada. Tudo bem? Então falamos aí da dispareunia, que é dor. Outra coisa, a dispareunia durante a dor é dor durante a relação sexual, eu também melhoro, porque se eu tenho dor, tenho processo inflamatório, é uma cascata, gente. É uma coisa que não dá pra gente interromper. Se eu não interromper, porque uma coisa vai levar a outra. Eu tenho um processo, a dor, que tem um processo inflamatório. Então, se eu modulo o processo inflamatório, eu já diminuo a dor. Se eu diminuo a dor, eu diminuo a dispareunia. Correto? Eu tenho a vulvodínia. Processo inflamatório, alta sensibilidade, né, oxidação, geração de radical livre, eu consigo modular tudo isso. Então, eu melhoro a sensibilidade na região da vulva, correto? E eu tenho também o vaginismo, que são contrações involuntárias, né, da musculatura, principalmente aí do obturador, E aí eu tenho pontos gatilho nessa musculatura, eu tenho pontos gatilhos ali também, quando eu falo pontos gatilhos são pontos dolorosos, ali na região do levantador e elevador do ânus, que é um dos principais grupos musculares ali do assoalho pélvico, né? Então, eu diminuo esses pontos de dor nessa musculatura. Então, eu vou diminuir a dor durante o ato sexual e vou diminuir essas contrações involuntárias. É lógico, eu posso associar a eletroterapia a correntes? Eu posso, porque eu tenho que modular também essas informações nervosas. Olha como é complexo, né? Mas é simples, sabe? O tratamento é assim, você tem que tratar, né? Então o ozônio ele vai modular tudo isso, e aí eu entro com a eletroterapia e exercício, porque daí eu melhoro, porque essas condições, pessoal, são contextos, né? Eu não tenho uma coisa só, né? Quando eu tenho um problema, vou dar um exemplo para vocês entenderem. A obesidade não faz parte do nosso tema hoje, mas a gente vai ter live de obesidade e ozônio terapia. A obesidade, ela é um problema só? A pessoa come muito. A pessoa come muito por quê? Porque ela tem uma compulsão. Por que ela tem uma compulsão? Isso tem que ser tratado, essa compulsão, correto? Né? Ah, não, a pessoa ela tem um problema do metabolismo, um hipotiroidismo, né? Um problema lá de glândula tireoide, tem que ser investigado, correto? E aí eu tenho outros sinais e sintomas. E aí a obesidade ela leva o quê? A problemas cardiovasculares, né, problemas sistêmicos. Então a obesidade é somente um aumento de peso? Não, a obesidade é um contexto. Esses problemas de assoalho pélvico, é só para vocês entenderem que a doença, ela é um contexto, ela é contextual, ela não é simples. É uma coisa que levou a outra que acabou naquele sintoma. A queda de cabelo. Eu tenho queda de cabelo porque eu tenho na família pessoas que têm alopecia androgenética e a genética. Ok, mas não tem nada ruim que não possa piorar. Outros fatores vão piorar essa condição da alopecia androgenética. É um contexto. Certo ou errado? Se eu tiver errado, pode colocar aqui. Tá? E aí eu explico e tá tudo bem. Tá? Prof, saiu um pouco, mas pode ser usado. Endometriose? Bom, vamos lá. Endometriose, pessoal. Onde que é o endométrio?
Primeiro eu tenho que localizar o endométrio, né? O que é a endometriose? É um espessamento da parede ali do útero, aonde normalmente no endométrio, após a fecundação do óvulo, o óvulo ele se fixa ali com a ajuda do quê? Do hormônio progesterona. A progesterona ela tem esse papel nesse momento, né? Então, eu posso melhorar tudo isso, mas isso também é uma condição crônica que de repente o paciente já tem uma predisposição, então eu tenho que investigar. Mas sim, eu posso melhorar a síndrome dolorosa, que faz parte aí da endometriose, mas eu tenho que tratar a endometriose, né? Eu tenho que localizar o ponto exato da endometriose, é um fator que o hormônio está envolvido também, né? Então eu tenho que investigar. Tudo bem? Tudo aqui, pessoal, que a gente está falando tem que ter uma investigação prévia, tá? Ah, isso é bom para isso. A vida não acontece desse jeito. Outro dia me falaram assim, ai, super desconfortável. Deixa eu acenar aqui pro pessoal, né? Outro dia me falaram assim que um chá de bebê, né? Era estimulante e era bom para pressão baixa. Eu falei, por que a pessoa tá com pressão baixa, né? E por que esse chá faz bem? Ah, porque ele é estimulante, mas tem que investigar essa pressão baixa, né? Eu posso tomar o chá e eu posso melhorar essa condição, né? Mas eu tenho que investigar tudo. E aí eu vejo se eu elejo ou não se o ozônio ele é elegível para aquele tratamento. Eu já falei também em algumas lives, eu falo no curso. Eu tenho um curso, pessoal, que está rolando, que está acontecendo com aulas ao vivo, inclusive quarta-feira, dia de curso, que é o Expert em Ozonioterapia. E lá a gente aborda tudo bem profundamente. Quem participa do curso sabe que a gente fala muito de fisiologia lá. A gente fala muito de fisiologia, tem aula de bioquímica no curso, porque a gente tem que entender a parte bioquímica para a gente entender a ozonioterapia. Então a gente tem que se aprofundar um pouco, não dá para ter muita preguiça, tá? Para estudar, principalmente a ozonioterapia. Mas se você entender o conceito, você vai voar, tá? Porque a ozonioterapia te dá asas. Ficou bom? Ficou bom, né, gente? Ozonioterapia te dá asas. Isso ficou muito bom, né? Eu não sei se eu posso fazer nesse ritmo de voz aí, porque senão eu vou falar, tá usando a melodia lá do Red Bull, né? Pode melhorar os sintomas, mas nem sempre a causa. Depende. Ele pode sim melhorar a causa, tá? Mas depende da condição. Processo inflamatório é um sintoma, mas faz parte da causa. E vice-versa. Então ele pode melhorar. Ficou ótimo? Entendeu, pessoal? Tudo depende do que a gente está falando. Eu posso melhorar os sintomas e assim melhorar a causa, tá bom? Deixa eu ver quem perguntou, a Lu. Tá bom, Lu? A Lu tá no Expert, não tá? Expert em ozonioterapia? Ele pode melhorar sim, tá? Eu posso fazer ozonioterapia, nesse caso, Lu, sistêmico, tá? Retal, intramuscular ou intravenoso. Aí eu posso melhorar a condição. Só que assim, a pessoa ela tem a predisposição. Se a pessoa tiver a predisposição, isso vai se tornar recorrente. Vou dar um exemplo de algo recorrente que a pessoa tem uma predisposição. Alopecia androgenética, voltando, porque é um exemplo simples que a gente vê aí. Olha, vê um carequinha, né? Com todo respeito, tá? Aos calvos. Meu marido é calvo, sou casada com uma pessoa calva, então tá tudo bem, tá? Posso falar, né? Tenho poder de fala. Ela é androgenética. Eu posso usar o ozônio para alopecia androgenética? Eu posso. Eu vou mudar a condição genética do indivíduo? Não. Dá para entender? Eu não mudo a condição genética, porque aquilo é genética, tá lá no código do DNA. É igual cor da pele, tipo de cabelo. Eu posso usar ozonioterapia para melasma, que é um tipo de mancha, né? Que tem aí fator inflamatório? Posso. Mas se a pessoa for um fator tipo 4 ou 5, mas tem melasma, melhora o melasma, mas não muda o fototipo. Né? Eu não mudo o fototipo de ninguém porque é genético. Não é verdade? É isso. Então, o fator genético eu não mudo com a ozonioterapia. Por isso que eu falo que depende.
Principalmente se for algo recorrente, genético, que a pessoa já tem uma predisposição. Mas eu melhoro muito os sintomas, melhoro muito a condição do paciente e eu melhoro a qualidade de vida, gente. Porque saúde, anotem isso porque isso é pra vida. Saúde não é somente a ausência de doença. Isso é o OMS que falou, não foram vozes malucas que falaram na minha cabeça. Isso é um conceito mundial, a OMS, Organização Mundial de Saúde, mundial. Doença, aliás, saúde não é somente a ausência de doenças. Saúde é qualidade de vida. Então, se o meu paciente tem uma condição genética, eu tenho obrigação como profissional da saúde de melhorar a condição de vida desse paciente, independente dele ter uma predisposição genética a qualquer tipo de condição. Deu para entender, pessoal? Legal, né? Quantas sessões? Respondendo, depende. Eu costumo dizer, dependendo da condição, de 8 a 12 sessões, mas eu posso fazer 20 sessões. Pessoal, num pós-operatório, que tem feridas ali que contaminaram ou inflamaram exacerbadamente, ou muito, né? Eu uso aí, em média, 20 sessões. Feridas, dependendo da condição da ferida, eu uso 10 sessões. Intercorrência em injetáveis, que é algo que eu atuo também dentro da dermato, né? E dentro da farmácia. Injetáveis. Eu fui fazer um lábio, eu dou esse exemplo que foi sensacional. Eu fui fazer um lábio outro dia, um preenchimento labial para melhorar contorno, enfim, de uma paciente que tinha um lábio bem fininho. E aí o que aconteceu? Um lado ficou mais inchado, mas não era excesso de preenchimento. Eu enfio uma cânula, pessoal. Eu passo uma cânula por dentro do lábio. Tá anestesiado, tá? Porque senão fica insuportável a dor. E aí o que acontece? Eu causo lesão com a minha cânula. Se a agulha, pior ainda. Mas com a cânula eu também. E aí o que aconteceu com essa paciente? Uma parte do lábio ficou um pouquinho mais alta. Por quê? Porque na hora ali que eu coloquei a cânula, já formou um edema. O que eu fiz? Uma sessão só de ozonioterapia ali no lábio dela, naquela região. No outro dia, estava tudo normal. Então, quer dizer, para uma intercorrência, dependendo da intercorrência, eu faço 1 ou 2 sessões. Correto? Para um pós-operatório, eu faço 20. Para feridas, posso fazer 20, depende. Se ela tiver o paciente tiver uma condição crônica, for um pé diabético descompensado, eu vou usar 20 sessões, vou utilizar 20 sessões. Mas se a pessoa está no pós-operatório e a lesão é em decorrência de um pós-operatório, né, que é uma lesão cirúrgica ali, controlada, que a pessoa está controlando, enfim, eu uso 8. Então, depende, tudo depende, pessoal, tá, da condição. Eu não costumo dar protocolo, eu não faço isso há muitos anos. Eu estou há muito tempo na área da saúde, né, pessoal? E eu já atuei muito tempo na área da estética. Dando aula em curso técnico, dando aula em faculdade, graduação, enfim, pós-graduação. E, antigamente, na estética, a gente tinha um lema, protocolos. Eu mesmo já trabalhei em empresa de cosméticos, né? Quem me conhece há mais tempo sabe disso. E eu fazia o quê? Qual era o meu papel dentro dessa empresa? Além de dar treinamentos para os funcionários, além de dar treinamento para distribuidores, enfim, né, vendedores que revendiam a marca, eu com uma equipe, nós elaborávamos os protocolos. Sabe aqueles protocolos que vão atrás do cosmético quando você compra? Sabe aquele protocolo passo a passo? Quem elaborava era eu. Eu era uma das pessoas que elaborava isso, né? Só que na época era o que a gente tinha. Na época era usual e era muito normal. Hoje em dia a gente já quebrou esse paradigma. Por quê? Porque o profissional ele tem que ter raciocínio clínico, ele tem que sair do engessado e tem que adotar o raciocínio clínico. Ele tem que saber a condição do paciente, ele tem que saber o que ele está utilizando. Isso é uma obrigação moral e ética do profissional, saber o que ele está utilizando e saber a condição do seu paciente, conhecer o seu paciente. Então a gente aboliu, a maioria das empresas hoje, a gente dá sugestão de protocolo para a pessoa se inspirar, né? E dali ela voa. Mas abolimos esses protocolos engessados e fechados aí
em tratamentos de saúde estética ou, enfim, de saúde. Tá bom? É lógico, o SUS tem protocolos? Tem protocolos, mas eles são ajustáveis, tá? E o médico ou o profissional da saúde, ele ajusta de acordo com a necessidade do paciente. O protocolo, ele pode ser uma inspiração, mas ele não pode ser engessado. Tudo bem? Então, por isso que eu falo, é de 1 a 20 sessões, 30 sessões, tudo depende, tá bom? Pode ser semanal, pode ser intercalado com 24 horas, pode ser intercalado com 48 horas, pode ser intervalo de 7 dias. Alopecia androgenética, eu faço intervalo de 7 dias. Feridas, eu faço 3 vezes por semana. Né? Intercorrência, eu faço 1, 2 sessões. Um dia, depois o outro dia eu chamo de novo, volta aqui depois de 24 horas, volta aqui amanhã ou depois da manhã, preciso ver como é que ficou. Ah, ficou tudo bem, mandou foto, tô me sentindo super bem, não volta, não precisa voltar. Biologia, pessoal, não é exato, tá? Nem matemática é exato, porque quem trabalha com bioestatística sabe que depois que a gente vai fechar, fazer um cálculo lá, em bioestatística a gente tem aí 5% a mais, 5% a menos, a gente tem uma curva de erro, né? Erro padrão, desvio padrão. Então, os números também, eles têm essa variabilidade aí, esse desvio padrão, esse erro padrão, que pode ser 5%, tá dentro aí de 0,05. Bom, quem faz teste estatístico sabe o que eu tô falando, tá? Então, não existe nada exato, tudo bem? O que eu uso pra mim, eu não posso usar para Joaninha. Joaninha não usa o mesmo protocolo de Angeliquinha. É isso, pessoal. Tudo bem? Dúvidas? Deixa eu ver se tem perguntas. Estava me referindo ao chá. Ai, me desculpa. Perdão. É verdade. Tá? Apesar que tem chás terapêuticos também, né? Mas o problema é que a pessoa falou, esse chá é bom pra isso e pronto, acabou. Não é assim, né? Não é. A gente tem que tomar cuidado. Porque chá, pessoal, vou falar de chá de boldo, né? Ele pode ser tóxico para o sistema hepático, né? Pessoal. Fala, ai, mas é natural. E daí, cannabis sativa também é natural. Todo mundo sabe o que é cannabis, né, pessoal? É natural também. Né? O ópio é natural. É tudo natural, é tudo base natural. Tá bom? Fica a dica. Até o natural, até o integral, tudo tem que ter parcimônia. Tudo tem que ser comedido, né? Pessoal, eu vou me despedir de vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Vou falar dos protocolos da ozonioterapia. Como é que eu posso utilizar essa ozonioterapia? Ficou pra lá, né? Eu posso utilizar a infusão da ozonioterapia, tá? Direto ali na vagina, né? Através do introito vaginal. Eu posso fazer a infusão com cânula 12, com acessório específico. Eu já publiquei aqui o acessório específico que a gente utiliza na insuflação vaginal. A gente pode utilizar a água e a gente pode utilizar seringa e agulha, tá? Se a paciente suportar, arde um pouquinho, né, a agulha, mas a gente pode fazer direto ali intramuscular, naquela musculatura que tá reclamando ali, né, diretamente no grupo muscular. A via tópica, ela é eficaz também, porém, na permeação, na penetração do ozônio na pele, né? E, enfim, na permeação nesse tecido, eu consigo atingir ali, o ozônio ele vai permear ação de via tópica nas fibras musculares mais superficiais. Então, se esses pontos de dor forem em grupos musculares mais internos, a ação da utilização de via tópica não vai ser tão eficaz, não é porque o ozônio é ruim, você que não está utilizando a via corretamente. Então, eu posso utilizar sistêmica ou intramuscular. Deu para entender? Então, se eu uso tópico, a interação vai ser com fibra muscular mais superficial, tá? Porque é tópico. Se eu utilizar intramuscular, eu vou direto no grupo muscular. E se eu for de via sistêmica, eu auxilio a ação da via local intramuscular, tá bom? Lembrando que eu posso associar. Eu posso associar estímulo de correntes, né? TENS ou FES para fortalecimento, né? Eu posso associar cones vaginais dentro do tratamento, exercício, eletroterapia, biofeedback. Gente, esse é um mundo, é outro mundo também, tá? A saúde da mulher é um mundo amplo,
né? Cheio de possibilidades, tá? E cheio de condições inexplicáveis, mas que tem explicação, se a gente investigar corretamente. Mas é um mundo encantador, um mundo feminino, apesar aí das nossas dores, né? É um mundo encantador. Se eu pudesse escolher nascer de novo, né? Eu nasceria mulher novamente. Não sei se eu queria experimentar ser homem, mas eu nasceria mulher novamente. Porque eu acho que nós temos uma força imparável, né? Nós somos imparáveis, não é verdade? Somos imparáveis, somos guerreiras, somos fortes, somos resistentes, resilientes, né? Eu acho que o mundo sem mulheres seria um mundo menos cor-de-rosa, né? Eu até botei o cor-de-rosa aqui, apesar que tá tudo bem né, se usar outra cor, isso foi uma alusão, tá? Né? Eu acho que o mundo teria menos brilho se nós não estivéssemos nele. Não é verdade? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Preparei com muito amor, com muito carinho. Gosto muito de falar desse assunto. Do assunto tanto da saúde da mulher quanto da ozonioterapia. Então, pra mim, hoje foi sensacional, tá? Aquela pessoa, né? Olha, eu gostei. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, tá. O pessoal pedindo aí pra participar. Tá bom? Dúvidas? Enfim, deixa eu assinar aqui, pessoal. Muito bom o nosso encontro, cada dia mais apaixonado pela ozonioterapia, gratidão. E você vai se apaixonar muito mais. Não sei se já está atuando, mas quando começar a atuar, adorei. Quando começar a atuar, você vai ver que você vai ter resultados tão excepcionais, tão excelentes, que vai fazer parte da tua rotina clínica, com certeza. Tá bom? Pessoal, quinta-feira nós temos live novamente, antes da nosso workshop Ozônio 10K+, o link está na bio, participe, que vai ser sensacional mesmo. Na quinta-feira, nós temos outra live, né? E aí, pessoal, estratégias para vender tratamentos com ozonioterapia, tá bom? E aí eu vou falar de estratégias, de abordagem, tá? Vamos falar aí de uma parte, como o paciente encara a ozonioterapia, os tratamentos. Pessoal, eu vou falar agora uma coisa bem legal, é um spoiler de quinta-feira. Eu tenho pacientes que me procuram especificamente pela ozonioterapia. Como que elas me encontram? Redes sociais. Então, às vezes eu falo que o ozônio ele tem um tabu aqui no Brasil e tal, né? Mas eu percebo que a população, eu percebo que os pacientes, assim, eles têm muitas necessidades que tratamentos, às vezes, muito convencionais aqui no Brasil, tá? Porque a ozonioterapia fora do Brasil, ela é convencional. Ela não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Não é uma terapia alternativa, é uma terapia complementar, tudo bem? E fora do Brasil, a ozonioterapia ela é muito comum, tá? A ozonioterapia, ok. Aqui no Brasil, às vezes, né, entre os profissionais da área da saúde, você fala ozonioterapia. Ai, ozonioterapia? Ai, né? Não, o pessoal vira o nariz, mexe o nariz. Mas eu percebo que esse tabu tá caindo cada vez mais, esse muro, né? Porque as pessoas me procuram assim, eu quero fazer ozonioterapia. Eu já tentei de tudo para XYZ e eu quero fazer ozonioterapia. É lógico, tem que investigar, né? O ozônio a gente começa de concentrações menores para concentrações maiores, enfim, para uma adaptação do paciente, né? Como qualquer terapia medicamentosa, que pode acontecer isso também. Então, eu tenho resultados excepcionais, excelentes, tá? Não tenho reclamações do ozônio, pessoal. Não tenho. Ah, eu fiz ozonioterapia, não funcionou. Ah, eu fiz ozonioterapia, não tenho.
é uma terapia que eu não tenho reclamação e tenho uma ótima aceitação. Então eu percebo que esse tabu tá caindo e que as pessoas querem cura. As pessoas, elas querem um tratamento, tá? E a ozonioterapia é uma dessas alternativas de tratamento. Não é uma terapia alternativa, mas faz parte de um leque de opções, tá bom? Espero vocês na quinta-feira. Estratégias para vender tratamentos com ozonioterapia. Esse é o nosso tema. Gostaria de agradecer a participação de todos. Um beijão e até quinta-feira. Espero vocês às 20 horas.